momento para você orientar a escola. O ideal é antes do início das aulas e depois a todo momento, sempre que você sentir essa necessidade. E depois, com o tempo, você vai espaçando. Você não precisa ser todos os dias. No começo, eu era mãe frequente, falando com professora, coordenação, auxiliar diariamente. Agora eu já não preciso mais. O Henrique já superou muito, mas o seu filho talvez ainda precise constantemente, todos os dias, a sua presença ali na escola. E a sua presença ali, eu digo, não é apenas cobrando da escola, mas é levando para a escola, levando conhecimentos sobre o seu filho, compartilhando com a escola como ele passou o dia ou como ele passou o dia anterior. Por exemplo, ontem, o meu filho Henrique, ele não teve uma crise de ansiedade, de nervoso, porque ele usa os florais, então sempre ele está controlado nesse sentido. Mas ele ficou um pouco mais alterado. Por quê? Porque de manhã, período da escola, ele precisa seguir aquela rotina. A rotina ainda faz muito bem, ainda acalma muito o Henrique. Então ele acorda, ele toma os florais, ele toma um copo d'água, ele vai ao banheiro, tirar o pijama, colocar o uniforme e ele tem todo um passo a passo. Quando ele colocou a calça não estava legal. Ele precisou tirar, experimentar uma outra calça. Ele já não gostou e ele provou a outra calça também não estava do jeito que ele queria. Eu precisei procurar uma outra calça que estava amassada, eu precisei passar no ferro para que ele vestisse a calça. Consequentemente, esse momento de tira uma calça, coloca, tira outra, coloca, deixou ele mais agitado, deixou ele mais fora do equilíbrio dele. O que eu fiz? Dei a fórmula da emergência dos florais de Bach. Em 5 minutos ele já estava mais calmo, mais centrado e eu mandei uma mensagem para a professora, para auxiliar, explicando o que tinha acontecido de manhã e ele estava indo para a escola para ela saber como tinha sido o começo da manhã dele. Ela visualizou a mensagem, agradeceu e tudo correu bem. Isso acontece com você também, mãe. Se você preparar a professora, a coordenação, a escola de alguma forma, olha, hoje de manhã, se o seu filho estuda à tarde, aconteceu tal situação, meu filho ficou assim e assim, ou ontem, ou à noite ele não dormiu bem, enfim, a professora precisa saber mais detalhes do seu filho autista. E você precisa explicar para a professora como ela lidar com ele numa situação em que ele tenha uma crise, que ele fique nervoso. Por isso, você, mãe, precisa ter essa dedicação, esse esforço em conhecer melhor o seu filho, as características do seu filho e levar essas orientações para a escola. De preferência no início das aulas. E depois, sempre que possível, trazendo essa informação. Isso vai facilitar para a escola e também para o seu filho. E o que vale mais? Ver o seu filho amado, compreendido pela professora, pelos coleguinhas, pela coordenação, ou sofrer com a dor da rejeição, do julgamento, do bullying, das críticas, do isolamento. Com certeza, se o seu filho sofrer com isso, você também vai sofrer junto. E tudo isso, por quê? Por ele não ser compreendido. Daí a importância de você sempre levar esses conhecimentos para a escola. Como eu organizo essa orientação? Eu sempre peço uma reunião com os professores, porque no caso do meu filho, ele tem vários professores. Mas talvez o seu filho seja menor, tenha só uma professora. Mas eu sempre peço uma reunião com os professores, com a coordenação. E quando é a melhor época para isso acontecer? A melhor época é na matrícula do seu filho.
Naquele momento, é o melhor momento para você pedir essa reunião. Como, por exemplo, tem sido com meu filho Henrique. Eu sempre peço, no início desse ano, eu pedi, na hora da matrícula, uma reunião com os professores, com a coordenação, e isso realmente, de fato, aconteceu. E nessa reunião eu pude expor para todos os professores, inclusive professores novos, como eles devem interagir com o Henrique, como eles entregar as atividades para o Henrique, né? Por exemplo, o Henrique ele precisa de um tempo maior para fazer as atividades. O Henrique precisa de menos atividades do que as outras crianças, do que os outros adolescentes, no caso dele. E os professores precisavam conhecer como ele se relaciona em sala de aula, como explicar para o Henrique, como fazer o Henrique compreender, como ele interagir com os colegas, como ele compreender melhor aquele conteúdo, como ele desenvolver determinada atividade. Também, o que acontece se uma situação inusitada, diferente, que o Henrique tenha dificuldade em lidar, como eles deveriam agir com o Henrique.